Olá, bom dia. Esperando a outra tela. Olá, olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um culto no lar. Vou baixar um pouquinho. Hoje eu enrolei. As duas últimas semanas. Oi, Thaís, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Nas duas últimas semanas eu cheguei no desespero, né? Hoje eu dei uma enrolada. Enrolei até porque eu não quero cantar. Mas acho que eu ainda cheguei adiantado. Então tá, então vamos cantar. Baixar a música pra nós cantar. Quero ter uma aura rosa, calma, perfumada e formosa. Quero plasmar sonhos, fazer todos seres risonhos, este mundo a viver, que brotem flores e mais flores, que o trabalho me eleve, que o amor me console. La la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya, la ya. La la ya, la la ya, la. Seja bem-vindo, João. La la ya, la la ya. La ya. 9h em ponto, vamos lá começar? Vamos fechar os nossos olhos, sentir a luz do sol que atravessa a nossa atmosfera, penetra nosso planetinha, trazendo vida, trazendo renovação, trazendo forças. Vamos perceber essa grandeza da natureza que transforma tudo que toca. E vamos agradecer a perfeição divina que nos abraça todos os dias. Amado Mestre Jesus, gratidão por todo esse mecanismo perfeito que nos traz a vida, que nos dá um ambiente equilibrado para nos manter estudando e aprimorando os nossos sentimentos, para que um dia, enfim libertos, possamos viver no mundo dos céus. Agradecemos a oportunidade de uma nova vida, a oportunidade de um novo aprendizado, uma nova chance para corrigir erros incorrigíveis, falhas e faltas dolorosas cometidas contra outros e contra nós mesmos. Que possamos, Mestre, através do amor, da compreensão do meu eu interior, que possamos abrir os nossos caminhos, nos libertando de doenças emocionais e psíquicas, as quais são acúmulos de energias geradas por nós em vibrações baixas, que condensa dores, sofrimentos, mágoas, e que futuramente virarão doenças físicas, enfermidades físicas e dolorosas. Que possamos ter total compreensão da nossa existência, Mestre. Que possamos ter total consciência dos nossos atos, para ter uma vida plena, tranquila e equilibrada, porque isso é o que todos nós almejamos. Que possamos, nesse instante, neste momento de estudo, absorver o máximo de informações possíveis para levarmos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para que possamos tratar de igual para igual os nossos irmãos, os nossos próximos, principalmente os de dentro de casa, que são aqueles que mais sofrem com as nossas imperfeições. Que possamos ter consciência de que o nosso convívio é ainda um ensino mais aprofundado, para aprender muitas vezes com os nossos próprios erros que se encontram naqueles que nos são caros. Compartilhamos o mesmo espaço, porque compartilhamos também a mesma vibração, os mesmos erros, as mesmas faltas. Que possamos ter a consciência de enxergá-los
e procurar melhorar dia após dia, na certeza de que este é o único caminho. Graças te damos, Mestre, hoje e sempre, e que dê por aberto o nosso culto no lar de hoje, e que assim seja. Que assim seja. Oi, Semi, bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Hoje dá pra eu te ligar, hein? Vou te mandar um bips mais tarde. Vamos lá? No culto, no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos estudar os infortúnios ocultos. Vixe. Os infortúnios ocultos no capítulo 13. Então vamos lá. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar o desastre. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que fazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sabe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. A sua chaga, a alegria brilha nestes semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante este tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação, e à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Mais um pouquinho. Porque ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar a filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece o bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa?
No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim fala Jesus. E que assim seja. Então, essa leitura ela é linda, né, gente? Ela é maravilhosa. Na semana passada, nós estudamos... Vou até olhar aqui para não falar errado, porque hoje eu tô daquele mulher. Fazer o bem sem ostentação. E nessa semana, a gente estudou o contrário, né? Primeiro a gente aprendeu que para a espiritualidade superior, para Jesus, para Deus, para quem nos auxilia no campo espiritual, você fazer a caridade para alguém esperando retorno, não é caridade. E se você tiver esse retorno neste momento, você já recebeu o seu mérito. Né? Se eu fui lá, fiz a minha caridadezinha, fiz minha selfie, postei nas minhas redes sociais, recebi as minhas milhares de curtidas, expus a pessoa que eu estava dando suporte, toda a dor e a carência que ela estava vivendo, porque isso traz curtida. Então ali eu já recebi meu mérito. De nada vale. Você vai ter, assim, no máximo, a admiração dos homens menos esclarecidos, porque os mais esclarecidos em silêncio vão perceber a sua real intenção. Né? E aqui está dizendo como se comporta na leitura de hoje a pessoa que faz uma caridade de forma verdadeira. Primeiro, ela não precisa ser mandada, né? Nossa, vai lá, olha lá o estado da fulano. Misericórdia, ninguém vai fazer nada, não? Ai, meu Deus, não vou fazer nada, não, que logo aparece alguém. Não, pelo amor de Deus, né? Se você tem esse pensamento, tira da sua vida aí que você é uma pessoa cristã. E aí, o que acontece? A pessoa que ela tem esse conhecimento, essa sabedoria, ela vai ver a necessidade e vai ficar em silêncio. Ela vai ficar calada, ela não vai fazer alarde, ela não vai comunicar a ninguém. E de forma bastante discreta, não só na presença, mas também no seu vestimento, no seu estereótipo, ela vai dar assistência. Quieta, calada, em silêncio e de forma discreta. Para quê? Para não constranger quem vai receber esse suporte, quem vai estar recebendo essa ajuda. Porque, infelizmente, nós ainda nos encontramos, eu falo nós porque essa é uma das maiores dificuldades que eu carrego em mim, nós ainda não temos humildade de falar, ai, por favor, me ajuda. É difícil para a gente admitir que está precisando de ajuda, que está precisando de suporte. Isso é um erro imenso. Quem neste planeta não precisa de ajuda? Quem neste planeta não precisa de um ombro amigo, de um ouvido para ouvir suas dores, né? Uma pessoa só para estar do seu lado naquele momento difícil, não precisa falar nada não, se quiser nem me escuta, mas fica aqui comigo. Quem neste mundo não precisa? Né? Mas como a gente tem essa consciência de que muitas pessoas ainda não têm essa humildade, vamos fazer de forma discreta. Ninguém precisa saber que você ajudou, aonde, como, com quem, em que dia, nada. Vai lá, caladinha, discreta, ajuda, dá suporte. E se for um caso semelhante à história que foi exemplificada aqui no Evangelho, vai até o outro extremo. Fala, olha, eu fui lá, eu sei que você não tá bem, não tá conseguindo ir lá, mas fica de boa. Ninguém sabe, mas eu passei lá. Fazer o bem sem ostentação, exatamente. Isso é fazer o bem sem ostentação. Aí eu fui lá, vi que tá tudo certo, você fica tranquilo. Amanhã eu vou lá de novo e te trago mais informação. E quando você estiver de boa, você vai lá cuidar dos seus. Mas por enquanto, relaxa, respira, vai dar tudo certo que eu tô lá te ajudando. Isso é a verdadeira caridade, isso é a verdadeira amizade, isso é a verdadeira fraternidade. Né? A gente não precisar de aplausos. E isso é uma evolução moral escandalizante, porque se você faz esse tipo de trabalho e ninguém sabe, cara, nota 10 para você, nota 1000, porque o seu crédito você vai pegar só lá, ó, com meu irmãozinho mais velho aqui, ó, Jesus Cristo, que vai estar olhando um por um, cada pensamento, cada coração, cada intenção, porque nós somos realmente seres feitos de vibração. E a vibração, gente, ninguém esconde.
Vamos lá, então, para o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar poder oculto, talismã e feiticeiros. Eu acho essa leitura super interessante, né? Porque a gente, até entender, não sabia a vossa mão esquerda, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a nossa mão direita. Exatamente, para mim é um dos maiores, melhores ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque não só na época dele, como hoje, né? A galera gosta de receber aplausos mediante a tudo aquilo que ele faz, né? Bendito é aquele que sabe fazer a benfeitoria em silêncio, mantê-la em silêncio, levá-la para o seu túmulo e chegar lá em cima, ser abraçada e agradecida apenas pelo nosso mestre. Essa é a verdadeira caridade, né? Então vamos lá. Poder oculto, talismãs e feiticeiros. Pergunta de número 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem: não, Deus não o permitiria. Pergunta de número 552. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Lançar a sorte quer dizer: oi Camila, seja bem-vinda. Lançar a sorte antigamente queria dizer... Ai, meus filhos. Queria dizer magia, né? Feitiço, pensamento negativo, inveja. Aquelas pessoas que... Gente, o povo acha que magia é acender vela, fazer aquelas coisas... Não, você tem inveja de uma pessoa... Beijo enorme, maravilhosa. Você tem inveja de uma pessoa, ficar infeliz com a conquista dela, né? Falar mal dela sem motivo. Toda vez que alguém elogiar, elas falar assim: ai, não é bem assim, não, porque você não conhece. Cara, isso também é uma má sorte, é um feitiço, é energia ruim que você tá mandando. Então não pensa você que é só o povo que vai lá bater tambor, que joga energia ruim, magia pros outros, não. Então vamos lá. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso do seu próprio espírito. É mal e, nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretendido do poder mágico, que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, tal observados e, sobretudo, mal compreendidos, que é o que nós já estudamos o que nos cultos passados. Não existe uma varinha de condão onde a espiritualidade chega lá e plim, faz uma mágica. Ou igual aquele filme dos X-Men, né? Que você chega lá e pá, faz um feitiço, ou igual a Jean Grey. Não, não é assim, são regras, leis da natureza. Então, o que acontece? Ai, gente, você tá falando isso, aqui vai falar mais na frente, tá? Você tá falando isso, mas a minha vizinha, sabe? Ela morava lá não sei na onde, e aí a outra vizinha, as duas não davam certo. E aí a outra, sabe, trabalhava com esses trem aí de magia, essas coisas, sei lá. E aí ela foi, minha filha, fez lá magia pra outra, a outra perdeu um pedaço do dedo, ai, a outra perdeu o marido, ai, a outra perdeu não sei o quê. Sim, isso acontece. Só que a outra estava na mesma frequência. São as regras da natureza. Não existe magia. O seu semelhante atrai o seu semelhante. Então vamos supor que a primeira que fez lá a magia não está na mesma frequência que a segunda, porque a segunda tem pensamentos positivos, ela é uma pessoa positiva, bondosa, está sempre conectada ali com o alto, ela não precisa ir na igreja todo dia, toda hora, mas ela tem uma leitura edificante antes de dormir, faz caridade sem querer nada em troca, enfim, tudo isso que a gente vem estudando. Você acha que a magia dessa pobre coitadinha vai pegar nela? Cara, mas nem se for goela abaixo. É frequência. Vamos para a próxima que vocês vão entender. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? E os espíritos responderam: o efeito de torná-las ridículas, se não de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais.
Isso é bacana da gente estudar. Vou esclarecer isso. Vamos só ler isso daqui mais um pouquinho. Certos espíritos não têm, eles mesmos, algumas vezes, ditado fórmulas cabalísticas? E os espíritos respondem: sim. Tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Ou seja, as pessoas que acreditam que vão pegar um talismã, vai lá, coloca o talismã na mesa, fala as palavras mágicas, aí acende a vela, aí pronto, a magia foi, porque eu fui lá, fiz o desenho, pus a vela e acendi. Não, não é assim que funciona, não. Isso são talismãs que impulsiona a sua força mental. Então, neste momento que você está fazendo o desenho, você está pensando no que você quer, na magia que você vai fazer, aquela coisa toda. Então, você está ali, né, fortalecendo aquela força, aquela linha de pensamento. Aí depois você vai lá, fala as palavras, falando aquele tanto de trem. Mas só seu pensamento tá, e você tá, Rita lá, basico, não sei o que lá, e xaralá, e segura o tchan, marro tchan, e roda, roda, gira, gira, pra cima e pra baixo. Falei as palavras, agora eu vou acender a vela. E eu ainda tô aqui com o meu pensamento lá. Meu pensamento ainda tá lá. E eu, puf, eu acendi a vela, pronto, agora vai dar certo. Cara, se você tivesse só firmado o pensamento, ia dar certo do mesmo jeito. Você não tinha necessidade de desenhar, não tinha necessidade de você falar esse tanto de palavras que os espíritos falaram pra você que você ia ter que falar pra dar certo. Então, atrás de você rindo, você dando trela, passando mal, igual aqueles memes que você recebe. Adoro receber esses memes. Olha lá, meus zombeteiros, olhando eu fazendo minhas orações, meus trem cabalísticos, com medo de mim, né? Então, não precisa deste ritual. O que é importante? Por que eu acho que dá certo? Pela firmeza do pensamento. O que importa é a mente. O que vale é a força que você tem aqui dentro. Se você tiver a mesma capacidade de controlar seu pensamento focado nessa situação, não tô falando que seja magia negra não, tá, gente? Tô falando frequência, transmissão, trabalho de pensamento. Se você tiver essa mesma força focada, sem fazer esse ritual todo, cara, vai dar certo do mesmo jeito, porque o que importa é a energia que sai daqui, a frequência que sai daqui, da sua mente. Então é isso que essa questão tá querendo dizer. Não importa a vela que você acendeu, a pinga que você colocou, a palavra que você falou, a dança que você fez, o giro que você deu, o salto que você deu, o arco e flecha que você soltou pro ar, se você não tem força no seu pensamento. Isso tudo é só para você firmar, para você focar aquele pensamento no que você quer. Isso também é a prece. Eu quero uma oração, quero fazer uma prece. Então eu vou fazer uma firmeza para aquela pessoa. Luna, não precisa chorar não, que vai o tempo necessário, daqui a pouco eu tô aí. Então eu vou firmar o meu pensamento naquela pessoa, vou fazer uma prece. Pai, nesse momento, fulano, que eu tanto amo, Luna, vem aqui, ó. Tá passando por um processo difícil, complicado. Eu gostaria tanto que o senhor fosse lá, desse um bálsamo para ela, diminuísse um pouco as suas dores. E isso também é a mesma coisa, só que eu não preciso de um ritual, beleza? Pra frente, pergunta de número 554. Aquele que errado ou certo tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode por essa confiança mesma tirar um espírito, porque então é pensamento, porque então é o pensamento que age. Vamos de novo. Aquele que errado ou certo tem confiança no que chama virtude de um talismã, porque por sua confiança mesma atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento. E os espíritos respondem: é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da pureza, da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que está tão simples, que é tão simples para crer na virtude de um talismã, não tenha o objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias.
que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então, o que a espiritualidade aqui está falando? Que quanto mais esclarecido você for, mais conhecimento, mais estudo, mais informação, você vai percebendo que você não precisa de talismã. O que é talismã? Vela, cristal, planta. Ai, tia, então você está dizendo que isso não funciona? Não é isso que eu estou dizendo, gente. Funciona. Claro que funciona, um banho de ervas funciona, um cristal naquele ambiente, se ele for devidamente higienizado de forma energética, funciona. O que eu quero dizer é, se você tem poder mental o suficiente, a mente, né, a consciência expandida o suficiente, você consegue fazer a mesma coisa sem usufruir dessa energia de forma material. Você pode usufruir dessa bagagem energética só no campo astral, mesmo estando aqui no campo físico, com a força do pensamento. Então eu quero benzer uma pessoa, tô numa situação complicada de supetão, não é o meu hábito, mas eu tenho a expansão da consciência, sei como fazer esse trabalho. Preciso, nesse momento, sei lá, dar um banho de arruda nessa criança aqui pra ela dar uma acalmada. Eu vou sair correndo no mato pra pegar a arruda? Ai, não tem arruda. Corre lá, não sei na onde, que fulano tem uma arruda. Não. Eu vou plasmar a energia da arruda aqui comigo. Ninguém nem vai notar, ninguém nem vai perceber. Você vai plasmar a força, a substância, o magnetismo daquela planta ali vai fazer. Por muitas vezes, quem tem esse hábito de fazer essas coisas, ninguém nem sabe, ninguém nem nota, porque é extremamente discreto. Porque a expansão da consciência da pessoa é tão grande que ela busca em qualquer lugar do universo, porque estamos todos banhados no fluido cósmico universal, que é um oceano. Tudo que está dentro do oceano, os peixinhos não têm acesso em algum momento? Aqui com a gente é do mesmo jeito. Próxima questão, 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiros? E os espíritos respondem: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotada de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, os acreditais dotados de uma força sobrenatural. Vosso sábio, frequentemente, não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque contra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Então aqui eles estão pedindo para que a gente tenha sempre conhecimento, informação, questionar, ir atrás, tentar entender, para que a gente não caia nessas crenças ridículas, nessas fábulas que as pessoas muitas vezes inventam, mais pelo impressionismo mesmo, né? Porque eles não têm aquele controle magnético, mas a pessoa que vai estar assistindo vai ficar tão impressionada que ela vai acreditar. Então vamos continuar. Pergunta de número 556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? A força magnética, os espíritos respondendo, a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam, mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por essas pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver só o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais.
É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Então, o que a gente tem que fazer? Ter equilíbrio e conhecimento. Por quê? Para eu poder ir atrás das informações, saber se é real, se existe, se de fato é assim mesmo, né? E ter equilíbrio para eu não ficar maravilhado. Porque senão é normal, né? Porque a gente acha que tudo é sobrenatural. Aí quando você percebe que as coisas são naturais, que as coisas acontecem de formas naturais, você vai ficar maravilhado no primeiro momento. Então é preciso você ter o quê? Equilíbrio. E ter consciência de que são forças da natureza. Assim como a chuva que cai, o vento que sopra, o sol que dorme, né? Antigamente as pessoas acreditavam que era o sol que girava ao nosso redor. Hoje a gente já sabe que não é assim, mas todos os dias o sol vai embora, todos os dias o sol volta, né? E isso são fenômenos naturais, beleza? E aí, o que acontece? A gente tem uma única questão em uma outra leitura chamado Bênçãos e Maldições, que é a questão de número 557, e eu vou fazê-la hoje, vou ultrapassar o nosso tempo um pouquinho, para na semana que vem a gente já entrar no capítulo 10, tá? Então, vamos lá. Bênçãos e Maldições. Número 557, pergunta Allan Kardec. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? E os espíritos responderam: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus. E como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto, de resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau, e sua pretensão não cobre senão aquele que a merece. Nossa, Tchene, parece tão duro, né? Nossa, como que os espíritos falaram desse jeito? Porque tudo é frequência. Então, aquele feitiço, aquele pensamento negativo, aquela vibração negativa que foi lançada para você, se você estiver na mesma frequência, vai te pegar? Vai! Lógico que vai. Vocês estão na mesma frequência. É a mesma coisa de eu estar lá na rádio interativa, né? Vou pôr na rádio interativa e falar, um alô pra Keila, lá em Barra do Garças, que é minha prima que mora lá. Lá em Barra do Garças, Keila, te amo. Se ela estiver na rádio interativa conectada, ela não vai ouvir? Ela não vai perceber? Ela não vai sentir minha força, minha energia? Não vai emocionar? Ai, minha prima mandou um alô pra mim. Ai, que tudo. É a mesma coisa. Agora, se eu tiver na interativa e ela tá lá na 92 FM, aí eu mando oi, Keila, um abraço pra você, te amo, aqui de Goiânia, sua prima aí, nanana. Ela vai ouvir? Ela vai emocionar? Não, ué. Ela nem sentiu, ela nem percebeu, porque ela não tá na mesma frequência que eu. Ela tá em outra frequência. Então, não tem como ela perceber. E a magia funciona da mesma forma. Então, é por isso que a gente deve estar sempre conectado com o alto. A gente não sabe quem vai passar por nós, vai lançar um pensamento negativo. Quem vai querer, sei lá, um doido, que até hoje acredita nesse trem, lançar uma magia para nós, né? E aí eu tô lá, achando que eu sou a linda, bam, fazendo aquele monte de caridade, postando no meu Facebook da vida. Ai, ontem eu fui lá na Praça da Sé, hoje eu tô aqui na Praça Anguera, tô ajudando, amanhã eu tô levando fulano, tô ajudando os sem terra hoje. Ai, hoje sim. Aí você acha que essa magia vai pegar em mim? Lógico que vai. Eu tô na frequência do interesse, do ego, do orgulho. Então vai pegar. É natural, é a lei da natureza, frequência. Mas se eu estiver fazendo o meu trabalho, conectada com o alto, orientando quem busca ajuda, quietinha na minha, dando a minha outra face dentro da teoria, né? Não vai virar saco de pancada pra ninguém. Como que essa magia vai me pegar? Ela vai bater aqui e vai voltar pra quem mandou. E volta igual o que? Uma bola de neve, ó. Chega, passa, atropela e leva.
né? Então não existe magia, gente. Existe as leis da natureza que regem em todo o universo, tá bom? Não quero que esses trem me pega. Então vamos elevar o nosso pensamento. Ah, eu tenho um fulano que trabalha comigo que, meu Deus do céu, ele pinga inveja. É demais. Então vamos melhorar nosso comportamento, nossa frequência de pensamento, nossos valores. Né? Vamos fazer nossa reforma íntima, analisar no final do dia todo o nosso comportamento. Vamos ver no outro dia se a gente consegue ter um comportamento mais positivo. Por isso que a gente fala, nesse mundo aqui você nunca vai ser perfeito. Mas se a sua rotina não passar a ser assim, cara, a perfeição para você vai ser só lenda. Gente, toda vez eu tiro essa leitura. Será que ela tá marcada? Tá achando, né? Vou fechar de novo. Lá vai a atrevida. Luna, vem cá, Luna. Eu tenho um cachorro que ele sofre demais quando ele fica longe do dono dele. E ele uiva, chora. Aí a Luna vai lá consolar, ele fica uivando e chorando junto com ele. Aí ele uiva ele do lado do muro e do lado de cá. Menino, virou uma sinfonia, dá pra fazer um coro. Vamos lá? Sugestões oportunas, C. Torres Pastorino. Leitura de número 49, Prudência. Suprir as necessidades alheias e atender aos rogos do próximo não se é situar-se no mesmo plano que ele, mas estender mãos caridosas que procuram erguer os que caminham abaixo de nós. Nem sempre conseguimos satisfazer as necessidades dos mendigos de dinheiro, como muito dificilmente conseguimos satisfazer as exigências dos mendigos de amor. Olha a vida com probidade e sisudez. Olha a vida com probidade e sisudez, com calma e descortino, com equilíbrio e bom senso. Se te pedissem milhões, não os terias para dar, porque se te pedem o coração, serás obrigado a sacrificar teu futuro só para dá-lo. O amor divino, amplo, universal, é um só na vida, e a este devemos guardar felicidade, custe isso lágrimas de sangue. Recupera-te corajosamente, porque ainda é tempo. Guarda ansioso o teu coração de aventuras novas e velhas, para que em tua alma a pureza se manifeste límpida, a fim de amanhã poderes saciar a única alma gêmea que de direito divino aguarda o teu amor total. Recupera-te o mais depressa e com a maior firmeza de que fores capaz, e não te preocupes se lágrimas forem derramadas, porque ninguém sofre senão aquilo que determinado lhe for pela consequência de seus próprios atos. Pensa em teu futuro e resiste a todos os ataques, por mais violentos e ferinos que sejam. Arma teu coração com a couraça da fé e da confiança e segue avante, impávido e intimorato, porque numa curva próxima da estrada depararás a alma que te aguarda de braços abertos. E que assim seja. Prudência. Acho que tem tudo a ver com o que a gente estudou hoje, né? A gente ter mais prudência com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos valores. Eu gosto de me policiar o tempo todo. Eu gosto e acho importante, hoje para mim já é um hábito, avaliar o meu comportamento durante o dia. Não só mediante a mim, mas mediante aos outros principalmente, porque eu sou uma pessoa muito simpática, mas quando eu tô no meu momento eu me fecho, eu sou muito ríspida e às vezes as pessoas ao meu redor elas não entendem, falam, nossa, agorinha ela tava um sol, um farol, um holofote, hoje ela virou uma vela piquitita. Então isso às vezes assusta as pessoas ao meu redor. Mas, mesmo depois de 5 anos, já faz 5 anos que eu tô nesse processo de vigilância, esses dias eu me peguei fazendo um comentário idiota, digamos assim. Para você ver que por mais que você persista e tente e lute e educa sua mente e educa o seu coração, se você não estiver vigilante o tempo todo, você cai. Você sucumbe, nem que seja por alguns instantes,
né? Ai, Tiane, qual foi o pensamento bobo, idiota que você falou? Tava assistindo um programa de televisão com a minha filha de bolos, culinária, e aí apareceu um rapaz com uma presença, ele já tinha uma presença extremamente forte, muito, uma pessoa presente, ele chegava assim, ele já chamava atenção. E aí ele deixou o cabelo grande, lindo, black dele, só que ele pintou só a parte da frente aqui, assim, de azul. E aqui atrás ficou preto, ficou parecendo um palhaço carequinha. Aí eu falei, misericórdia, que cabelo é esse? Aqueles pensamentos, aqueles comentários desnecessários. É o cabelo que ele quer ter, que pergunta que cabelo é esse, é o dele. Se fosse o seu, né, não tava assim, então, calada. É assim que a gente tem que se avaliar. É assim que a gente tem que chamar a nossa própria atenção. Como se fosse para com aquele que a gente se acha no direito de se sentir superior. E, na verdade, nós só podemos fazer esse tipo de comentário para nós mesmos, porque somos nós que vamos nos avaliar. Beleza? Vamos lá, então, fechar os nossos olhos? Agradecer a Deus esse momento de estudo tão rico, a presença dos nossos irmãos espirituais, a luz divina que nos guia, que nos orienta, que nos ensina sobre o funcionamento do planeta e suas energias, suas frequências, que nos mostra que somos um porque vivemos nesse emaranhado de ondas constantemente, o tempo todo, na matéria, fora da matéria, vivos, desencarnados, pensantes ou não pensantes, somos todos sempre um emaranhado de ondas. Que possamos compreender nossa real condição, para escolher com mais clareza as frequências com as quais nos conectamos, os pensamentos que deixamos criar raízes em nossos corações, que possamos ser tão rígidos ao nos avaliar como insistimos em ser, em avaliar o próximo, que todo comentário, que todo susto de avaliação e comportamento seja direcionado a mim, à minha mente, ao meu coração, às minhas escolhas, que eu possa ser o meu próprio juiz, o juiz da minha vida, pois é a única que cabe, a minha responsabilidade, o meu observar e a minha avaliação. Mestre, peço que estenda a sua luz ao nosso planeta, este planetinha que chora e segura com todas as forças essa bagagem de fluidos negativos que insiste em explodir, em dor, em lágrimas, em ranger de dentes. Que a humanidade possa compreender a força exorbitante que é feita para manter o seu espelho em pé, intacto, para que ela possa olhar para si mesma e se avaliar verdadeiramente, de dentro para fora. Quanta força desprendida para manter esse espelho em nossa frente. E ainda assim, não queremos nos ver. Somos hipócritas. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa amaciar os nossos corações e expandir as nossas mentes hoje e por toda a eternidade. Gratidão, gratidão e gratidão. E que assim seja. Que assim seja. Obrigado pelas palavras de sabedoria, você é uma pessoa de muita luz. Gratidão, João, gratidão. Nós somos pessoas de muita luz, né? E é por isso que a gente precisa pôr em prática o que a gente está estudando dia após dia, para levar luz para aqueles que ainda não conseguiram percebê-lo. Então, como que nós vamos levar? Não é falando, né? É ser. Nós somos, meu amigo. E seremos sempre instrumentos de Deus, se Ele assim quiser. E que assim seja. Obrigada por estar presente, tá? E agora entrando em mais um campo do nosso estudo, que é um campo bem delicado. Gente, hoje eu já passei do meu tempo, né? Vou ter que correr, eu tô aí já no meu último minuto. Tô parando para tomar uma água, descolar minhas tripas. E ainda vou falar, então hoje eu vou passar um pouquinho, paciência. Mas será necessário, olha só. É um campo de estudo que é muito delicado,
para todo mundo, até para nós que somos espíritas, né? Porque a gente precisa despir mesmo de todo o ego, de todo o orgulho para estar abraçando essa questão ufológica que não tem outro caminho, ela é bem óbvia, tá bem ali explícita. Meu amigo aí demorou, né? Tá umas 2 semanas que ele não aparece, deixa eu passar. O que? Grandes ofertas. Passou, vamos lá. Então, por que é complicado, Etienne? Ai, porque os filmes que a gente costuma assistir sempre deixou a nossa cabecinha programada para aquilo, né? Pro medo, pro susto. Eu lembro daquele filme Independence Day. Gente, eu assisti aquele filme 477 mil vezes. Eu adoro. O 2 eu já não gostei muito, não, mas também foi muito bom. Então, o que prega ali no Independence Day? Aquela invasão, né? Aquela nuvem que chega, parecendo um derecho, invadindo o nosso planeta, e todo mundo acorda, e o Will Smith tá lá em outra órbita. Eu sou meio que Will Smith, eu demoro um pouco a entrar na minha órbita, e todo mundo fugindo, ele tentando entender se é chuva, se é fumaça, e o que é. E a última coisa que ele cogita é uma invasão alienígena. Então, a gente tem muito essa visão de filme de ficção científica. Então, para nós é complicado mesmo. Mas já lá nos orbes de 1921, né, a galera já tinha as grandes cúpulas, que sempre segurou para as massas, infelizmente, já tinha essa consciência da existência de criaturas fora da Terra. Talvez não tivesse tanta expansão de conhecimento dentro desse quadro, que todos os planetas são habitados, uns mais avançados, outros menos avançados, né? Uns já com humanoides já com uma categoria tecnológica, né? Uma qualificação tecnológica extremamente avançada, mas com a moral muito baixa, e assim sucessivamente. Mas todo planetinha, ele é orbitado. Então, de lá para cá, tem sido estudado, tem sido pesquisado, tem sido analisado. Teve Chico Xavier em 1971 no Pinga Fogo, que já falou isso para quem quisesse ouvir, de uma forma explícita, sem medo, de coração aberto, na certeza que ele tinha da real existência da família universal. E tem também a lógica do nosso mestre, do nosso pai maior e criador, que é Deus, né? Que ele não vai criar um universo desse tamanho. Eu carrego o universo aqui comigo, ó. Um universo desse tamanho, nessa amplitude toda, só para pôr nós. Criaturinhas imperfeitas, egoístas, egocêntricas, hipócritas, né? Que só visa o lucro financeiro e a massagenzinha ali no meu ego para me sentir melhor e maior que todo mundo. Você acha, cara, que Deus, na sua perfeição, vai fazer um trem desse? Ai, né? Então, vamos lá. Voltando ao estudo aqui, o que tá acontecendo? O Roger foi com o Chaim, que é um ser de outra galáxia, que tá ajudando a Terra nesse processo de transformação de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mil informações na minha cabeça. Para um planeta de regeneração, que é a transformação ali da era de peixe para a era de aquário, né? A separação do joio e do trigo. Isso é o Roger. Você gosta, né? Então, ele foi o quê? Ele foi conhecer uma dessas plataformas que foram plasmadas aqui na erraticidade, aqui na crosta planetária. Que muitas vezes a gente vê e fala, nossa, lá, eu tô vendo um disco voador. Não, muitas vezes não é nem um disco voador, é uma cidade inteira mesmo. Oi, seja bem-vindo, Henrique. Então, é uma cidade astral, né? E aí a gente aqui, por muitas vezes, é permitido estar vendo. Aqueles que têm uma clarividência mais aguçada, enxerga com mais frequência. Eu adoro olhar para o céu. Eu amo olhar para o céu. E eu vejo muita coisa. É estrela cadente, é meteoro, é foguete, é coisa que nós não sabemos o que é. Luz verde, é luz vermelha. Meu esposo tem hora que ele pira. Fala, meu Deus do céu. Eu não olhava para o céu desse tanto. Eu olhava, mas não vi isso tudo, né? Então o céu, ele mostra muita coisa. E é isso que o Roger foi conhecer. O que é, onde estão, como funciona, como nos ajuda e como que vai ser a partir do processo de transformação, depois que o planeta virar um planeta da era de Aquários, beleza? Vou voltar um parágrafo para a gente continuar. Vosso planeta está exaurido, necessitando de respeito e paz, assim como ocorreu na extinta Atlântida. Torna-se necessário mais uma vez a presença da intervenção divina, sendo que desta vez, através do exílio sistemático de todos aqueles que retornarem ao mundo espiritual com a marca da besta. O que é isso aqui que ele está falando? A separação do joio do trigo. Aquilo que Jesus anunciou mais de 2000 anos atrás,
que ia acontecer. E de fato está acontecendo. As palavras de Chaim possuíam plena razão. É possível sentir a asfixia astral em que vive o nosso planeta. As mentes negativas daqueles que não assimilaram os sentimentos crísticos atravancam o progresso da humanidade da Terra. É necessário a inevitável separação do joio do trigo. Mas vejamos agora o funcionamento deste aparelho. Etienne, por que é necessário separar o joio do trigo? Igual Jesus falou, vai chegar um dia que vamos separar. Quem ficar na direita do Cristo, fica. Quem não ficar, vai vazar. Sem piedade, sem misericórdia. Vai ter choros e ranger de dentes e blá blá blá. Não sei falar igual Jesus, Jesus é Jesus, né? Mas enfim, por que, Etienne? Porque são essas mentes que estão alimentando o planeta com essa bagagem energética negativa e causando essa quantidade de catástrofe natural. Isso nada mais é que uma bagagem energética gerada por nós mesmos. E aí, Jesus, que não é bobo que nada, né? Não é à toa que ele é o diretor do nosso planeta, ele vai pegar os bonitinhos que geram essa energia, essa bagagem, e vai colocar num planetinha de uma outra pessoinha que vai dirigir com a mesma bagagem mental deles. Então, eles vão causar essas tragédias lá. E quem não tem mais essa bagagem energética vai ficar, né? Que são os trigos, que a gente ainda não sabe quem é. Mas vejamos agora o funcionamento deste aparelho que sustenta a vida na Terra. Filtrando o seu campo astral, como os filtros purificam o ar e a água em vosso mundo, disse Chaim. Direcionamos então nossa atenção ao painel de controle da plataforma. A equipe acionou alguns contatos através da mente e a pirâmide de cristal branco começou a girar rapidamente. Algumas descargas elétricas, como relâmpagos, iluminaram a estação orbital. Em seguida, como se estivéssemos em meio a um ciclone, foram sugadas da Terra nuvens negras de natureza astral, cercadas por uma capa transparente que evitava a dispersão dos fluidos. O grande cristal tomou a cor violeta e, realizando um fenômeno tão belo e importante quanto a fotossíntese do mundo vegetal, transformou as energias negativas em belas luzes de diversas cores, nos quais amplos matizes que após desciam à terra como um belo arco-íris. Ou seja, não existe magia. Tudo é feito com o fenômeno da natureza, né? Não foi os espiritinhos que chegou lá e falou, vem cá, ô fumaça preta gerada pela mente da humanidade, eu vou te transformar. Plim, transformou. Não, tem um equipamento desenvolvido mediante a tecnologia conhecida dessa galera que causou este efeito. Foram lá, ligaram a máquina que fez causar este efeito. Por que você está falando isso, Etienne? Pra gente parar de achar que a gente vive no mundo dos X-Men. É tudo fenômeno da natureza. Eu não dou conta de fazer de forma mental porque o meu pensamento, a força do meu pensamento é pouca. Então, vamos gerar máquinas, equipamentos. Então, o plano astral, ele tem uma tecnologia absurda, jamais imaginada por nós. Beleza? Por isso que para nós às vezes parece magia. Não, não é magia, tá? É tecnologia. Em seguida, como se estivéssemos em meio a um ciclone... Ah, tá, já passei por aqui, né? Um arco-íris. O poderoso cristal transformou trevas em luz, dor em alegria, ódio em amor, violência em paz. Apoiei-me na proteção da plataforma e olhei para baixo, em direção à Terra, e senti uma considerável mudança na aura planetária sobre a região do Brasil. E falei, é uma agradável coincidência que o local mais poluído pela corrupção de nossos governantes e sede do Império do Brasil localiza-se bem no centro dessas energias purificadoras. Vocês lembram que eu comentei com vocês que Brasília não foi construída ali no chakra do nosso planeta, o único chakra do nosso planeta localizado no Brasil à toa, né? Então, vamos lá. Purificadoras. William baixou a cabeça e disse triste, meu irmão, não houve coincidência.
O presidente do Brasil que construiu esta cidade foi um antigo faraó do Egito e reencarnou com a missão de preparar o centro administrativo da pátria brasileira para ser um canalizador de energias superiores. Vê que toda a construção dessa cidade possui traços da cultura do Antigo Egito. Junto com ele reencarnaram diversos espíritos que viveram naquela época para que a capital do Brasil fosse construída no local e em moldes que permitissem receber a fonte inesgotável de energias abençoadas dos planos superiores. Então, só fortalecendo que neste planeta não existe acaso, não existe coincidência. Pode existir a sua falta de informação e ignorância, mas não existe acaso nem coincidência. Vê que toda a construção desta cidade possui traços da cultura do Antigo Egito. Isso que eu já li de novo. Infelizmente, o poder seduz e destrói a ideia mais nobre. Os políticos atuais, hipnotizados pelo orgulho e pela vaidade, maculam a missão sagrada de conduzir a nação à educação e ao desenvolvimento. Eles, ao invés de assimilar e difundir essas energias, poluem e destroem o trabalho do alto com os seus sentimentos e intenções mesquinhas. Mas estes poderosos também morrem. Seus corpos físicos não são imortais. Eles terão, então, de prestar contas às suas próprias consciências e lhes será possível escapar do exílio planetário. Orando para o céu, em estado de oração, William prosseguiu. E nascerão na terra os eleitos de Deus, e estes limparão a imundície de seus irmãos imaturos e terão desenvolvimento e felicidade ao novo mundo. E a gente vai encerrar aqui, porque eu não quero fechar 1 hora. Tudo fica mais difícil, né? Pra gente continuar depois. E, gente, cabe dizer, não nesse livro aqui, tá? Vocês não vão ver, a gente vai ler ele até o final, mas nesse livro não cabe, não conta. Mas em um outro livro também, trazido pelo nosso amigo Roger, explica que no umbral existem pirâmides semelhantes que fazem o trabalho oposto e que quem as manuseia são os grandes magos negros. Então, às vezes a gente vê coisas assim que a gente fala, gente, não tem lógica, parece que esse povo tudo tá doido, parece que uma cidade inteira tá louca, né? Um país inteiro tá doido, um povo inteiro enlouqueceu. Você pode ter certeza que a espiritualidade negativa do plano inferior tá utilizando aí um equipamento muito semelhante a esse descrito pelo Roger, tá? Só que ao invés da pirâmide de cristal transmutar a energia negativa em energia positiva, ela transmuta as nossas energias, muitas vezes já até negativas, e energias mais negativas ainda, tá? Então, o umbral, o plano negativo, as trevas, como você preferir dizer, também desenvolvem grandes tecnologias e de vez em quando tá pouquinho atrás da nossa equipe superior. Por isso que a gente tem que estar aumentando aí o exército de mentes expandidas, de pessoas já despertas, porque quanto mais pessoas despertas ao nosso redor, menos essa pirâmide do umbral, que funciona assim como essa pirâmide na cidade astral, vai nos atingir e vai nos conectar a essas faixas vibratórias pesadas que estão sendo injetadas no nosso planeta. Lembra que eu pedi para vocês controlar suas mentes, suas escolhas, seus pensamentos, o lugar que vai, sair de briga, correr, porque esses aparelhozinhos, eles ultimamente estão assim, ó, trabalhando incessantemente. E daqui um dia a humanidade surta, né? Então vamos pensar nisso, né? Vamos ser aí mais um guerreiro da luz, um instrumento de Deus, ser positivo, não precisa sair por aí pregando igual a tia do guarda-chuva lá terminal Isidoro que bate na cabeça da gente, não. Como essa tia já me bateu, meu Deus. Não precisa ser assim, mas cuida do seu eu interior. Já é uma vitória muito grande para a luz, beleza? Muito obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês. Vou despedir rapidinho, que eu só tenho 40 segundos. Fica com Deus, que a luz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, em todos os lugares, todos os dias e todas as horas. Gente, obrigado. Muito bom ter vocês aqui, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.